Olá, pessoal amigo do nosso canal Servir e Amar. Vamos hoje completar a parte 2 da nossa lição do livro Boa Nova. Lição essa que é de número 16, o testemunho de Tomé. Gravamos a parte 1 e hoje vamos à parte 2. Mas antes de começar, vamos sempre nos lembrar de divulgarmos o canal Servir e Amar, para que mais pessoas possam ter acesso aos evangelhos do nosso Mestre Jesus. Então, pessoal, vamos lá, vamos curtir, vamos compartilhar, para podermos divulgar mais esse canal Servir e Amar. E agora vamos ao nosso agradecimento. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Divino Mestre, que o amor, que a luz, que a paz se faça em todo o orbe, em tudo o que o Pai criou e em tudo que a sua misericórdia e bondade permitiu que fosse criado. Do menor dos átomos ao mais elevado arcanjo, possa receber as bênçãos de luz, que possamos fazer com que essa luz brilhe em nossos corações e em todos os corações amigos que se aproximarem de nós. Mestre amado, gratidão, gratidão, gratidão. E rogamos, seja conosco, esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Pois bem, caríssimos, vamos continuar hoje com a nossa parte 2 do nosso livro Boa Nova, que já falamos, trazido pelas mãos luminosas de Francisco Cândido Xavier, né? E a nossa lição 16, o testemunho de Tomé. Continuando. Ante a firmeza das elucidações do apóstolo, não mais insistiu. Ainda, porém, interrogou hesitante: Mestre, qual será então a nossa senha? Caríssimos, nós vamos lendo e comentando, né? Para terminar aqui nossa lição. Então, nós vamos falar muito sobre essa senha. Qual é essa senha? Até o final da lição nós vamos falar sobre ela. O que é que Jesus fala sobre essa senha, né? Para o reino do céu, para a angelitude, para a evolução. Então, vamos acompanhando aqui o nosso texto. Como provar às criaturas que o nosso esforço está em Deus? Uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado, explicou Jesus, vale mais que um sinal imenso do céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Então, Jesus nos diz, né? Para que a senha que a gente utilize seja da humildade. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Vamos nos lembrar, né? Do Sermão da Montanha, de todas as bem-aventuranças que Jesus traz para nós, dizendo que são bem-aventurados, são aqueles que já estão em ventura, que já conseguiram conquistar, né? Então, Jesus confirma essas bem-aventuranças, humildade, trabalho, dedicação a nós e ao próximo. Vamos continuar aqui. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostre que sabes de alguma coisa.
Sofre, porém, com as suas dores e colherás o resultado. A redenção consiste em amar intensamente. Infelizmente, né? Nós sempre queremos mostrar que sabemos mais. Que a razão é nossa. E tudo aquilo que nós dizemos é a realidade. E Jesus recomenda, né, em várias ocasiões, que nós tenhamos humildade. Mesmo eu sabendo que eu não humilho o meu irmão com aquilo que eu conheço, o conhecimento, a capacidade de adquirir o conhecimento nos é dada pela misericórdia de Deus, nosso Pai, pelas nossas atitudes, pelas nossas encarnações, que nós vamos melhorando o nosso perispírito, melhorando a nossa área mental, para a compreensão dos ensinos de Jesus, não só dos ensinos de Jesus, mas de todos os ensinos desde o princípio da humanidade, que vem se repetindo de tempos em tempos, e nós muitas vezes ainda não compreendemos, como diz Isaías, né? Temos olhos de ver e ouvidos de ouvir, mas não vemos e nem ouvimos para que não sejamos curados. Então, estamos ainda muito como Tomé, querendo que a nossa opinião valha, aquilo que eu penso seja a realidade, a verdade, não abrindo, né, o campo para que a gente possa compreender melhor a dor do outro em nós. Vamos continuar aqui. Se te interessas por algum amigo, suporta os seus infortúnios e imperfeições. Anda em sua companhia em seus dias amargos e dolorosos. Difícil, né? A gente chegar perto daquela pessoa que só reclama e ouvir mais uma vez todas as queixas, sem se alterar, sem dizer, você já falou tudo isso, você precisa melhorar. É o que a gente faz. Não vendo que nós também precisamos melhorar e muito. O nosso sinal é o sinal do amor, que eleva e santifica. Esse amor que Jesus nos ensinou. Porque só Ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizemos, mas também pelo que deixamos de fazer, no âmbito das nossas falsas grandezas. Somos responsáveis também pelo que deixamos de fazer, isso a gente sabe. E muitas vezes negligenciamos, né? Essa nossa parte que nós deveríamos fazer. Como, por exemplo, ouvir. Desde esse dia, o apóstolo Tomé reformou sua concepção sobre as mensagens do céu. No capítulo dos milagres, entretanto, não conseguia escapar a pequeninas indecisões em matéria de fé. Nossa fé vacilante, né? Damos 2 passos para frente e um para trás relativos à fé. Eu fico imaginando, né? A gente fala assim, poxa vida, mas os discípulos estavam ao lado do mestre, duvidavam. Renegaram o mestre vendo todos os feitos. Mas nós renegamos o mestre até hoje ainda. Sim, vamos continuar aqui, nós vamos ver o tanto que a gente ainda negligencia os ensinamentos do mestre. Não podia excluir da sua imaginação o desejo de uma vitória ampla, fácil, do Evangelho pela renovação imediata do mundo.
Nós falamos o tempo todo que o mundo de regeneração está vindo. O mundo de regeneração está chegando. Tem aqueles que dão até previsão de quando esse mundo regenerado vai ser. Mas nós estamos vivendo hoje um tempo que nós deveríamos questionar esse mundo regenerado que nós tanto queremos, por quê? Nós estamos aí com uma guerra. E o ser humano ainda usa a força bruta para impor aquilo que ele acha certo, não levando em conta o respeito que deveríamos ter pela crença do outro. Isso gerou uma guerra e gera guerras. E nós, no nosso pequeno mundo, no nosso interior, também promovemos guerras com aqueles que não pensam como nós. Às vezes nós não nos manifestamos, mas no nosso pensamento e no nosso coração estamos guerreando, não aceitando que o outro tem o livre arbítrio de decidir o melhor e de crer naquilo que lhe cabe, segundo seu entendimento. Mas chegaremos nesse mundo de regeneração, mas não é para agora. Ainda temos muitos povos semicivilizados. Como é que o planeta vai ser regenerado? Em 20, 30, 50 anos? Não, demora a regeneração. Mas aquele espírito que já tiver a regeneração em si, parte para outros orbes, onde já seja regenerado, onde já tenha a regeneração, mundos melhores. Nós sabemos que estão todos aí. E tudo vai depender de nós, da nossa evolução. E continuarmos, com certeza, como o Dr. Bezerra, amando o planeta Terra, vibrando, desejando o melhor. Vamos lá, pessoal. Dentro em pouco, porém, a onda das perseguições vinha desfazer a suave e divina aventura. O mestre fora preso. Com exceção de João, que se conservara junto de sua mãe, todos os discípulos se afastaram, espavoridos. Também ele não resistiu às grandes vacilações do triste momento e debandara. Quantas vezes nós não debandamos também do ensino de Jesus? Jesus nos recomenda que quando vermos um dos seus pequeninos agirmos e fazermos a um desses pequeninos como se fosse para ele. Até um pouquinho atrás, nós vimos a recomendação de Jesus de humildade, de não mostrar nossa sabedoria, mas de agirmos como os pequeninos, pequeninos de entendimento, de compreensão, de carência material, de carência espiritual, de todos esses irmãos que a gente sabe, mas a gente debanda quando nós não atendemos aquele chamado que Jesus coloca no nosso caminho, nós estamos abandonando Jesus. Estamos igual os discípulos fizeram, né? Porque nós sabemos de que ele é o mestre dos mestres. Mas ainda vacilamos, e muito. Vamos lá, pessoal. Todavia, depois, sentir o coração pungido de remorsos acerbos, nós também. Almejava contemplar o mestre querido, ouvir, se possível, pela última vez uma palavra de exprobação dos seus lábios divinos, disfarçando-se então, de maneira a tornar-se irreconhecível, a fim de se livrar das iras da multidão,
incorporou-se nas ruas movimentadas ao ruidoso cortejo. Então, muitas vezes nós nos disfarçamos também, né? Para ver de longe, ficamos de longe, observando os tarefeiros de Jesus, trabalhando, mas ficamos à distância, não colocando a mão na massa, mas já teríamos condição de fazer muito. E muitas vezes não fazemos, né? Seu coração batia acelerado. Rompeu a massa popular e aproximou-se do Messias, e caminhava sob a cruz a passos vacilantes, seguido de perto pelos soldados que o protegiam contra os ataques da plebe. Sentiu que uma grande angústia dilacerava as fibras mais delicadas da alma. Contudo, seguiu sempre, até o madeiro se ergueu, até que o madeiro se ergueu, exibindo sentenciado sob os raios de sol. Claro, no topo de uma colina, como para apresentar espetáculo às vistas do mundo inteiro. Jesus foi colocado num monte, né? Como está dizendo aqui a lição, às vistas do mundo inteiro. O mundo inteiro hoje conhece Jesus. Conhece apenas. Muitos o negam. Não existe nenhuma denominação religiosa conhecida que pregue o mal. Todas pregam o bem, o amor. Mas a compreensão dos homens ainda é curta, relativa a esses feitos que Jesus fez e disse que podemos fazer e muito mais. Porque o egoísmo, a vaidade, o orgulho, infelizmente ainda impera no nosso coração, como em Tomé, que acompanhava disfarçado e de longe. Vamos lá. Tomé contemplou fixamente, espera aí, gente, que eu vou virar minha página aqui, tá? O mestre e notou que o espírito se lhe mantinha firme. Sua fisionomia serena, não obstante o martírio daquela hora, não refletia senão o amor profundo que lhe conhecera nos dias mais lindos e mais tranquilos. Seus pés, que tanto haviam caminhado para a semeadura do bem, estavam ensanguentados. Suas mãos generosas e acariciadoras eram duas rosas vermelhas, gotejando o sangue do suplício. Sua fronte, em que se haviam abrigado os pensamentos mais puros do mundo, se mostrava aureolada de espinhos. Tentaram, de todas as formas, né, pela ignorância, pelo orgulho, pela ganância, calar Jesus, calar a matéria. Mas o espírito continua, né? Somente a matéria perece. E nós também. Nossa matéria perecerá, mas o nosso espírito, nosso pensamento, nossos amores, nossos afetos não perecerão, continuam conosco, e os nossos desafetos também. Por isso que a gente está no mundo. Ama teu próximo. Tomé se pôs a chorar discretamente. Logo, porém, como se o olhar do mestre o buscasse entre os milhares de criaturas reunidas, observou que Jesus o fitara e, magnetizado pela sua afeição divina, avançou, hesitante. Desejava escutar daqueles lábios adorados a reprovação franca e sincera, que merecia o seu condenável procedimento, fugindo do testemunho da hora extrema. Aproximou-se ofegante da cruz e, deixando perceber que apenas cedia a uma necessidade espiritual,
naquele instante supremo, ouviu Jesus dizer-lhe em voz quase imperceptível: Tomé, o evangelho do reino, o sinal do céu, tem que ser completo sacrifício de nós mesmos. E o que é esse sacrifício de nós mesmos, né? É sacrificar a nossa vaidade, nosso orgulho, nossa ganância, nossas opiniões, nossas crenças ultrapassadas, que nos prendem à ignorância espiritual e material. Por isso que ainda estamos no choro e ranger de dentes. E vamos permanecer ainda por um bom tempo, porque o sinal é simples e são vários os sinais. Não disse que teríamos vários sinais aqui na lição? São vários os sinais. E Jesus vai contando nessa lição para nós. O apóstolo compreendeu-lhe as palavras e chorou amargamente. Não obstante a advertência do Messias, feita no cimo da cruz, da humilhação e do sofrimento, o discípulo continuava naquela atitude que se caracterizava por dúvidas quase invencíveis. Somos nós. Cremos e descremos. E quando a luz do Cristo brilha, fazendo com que essa luz atinja os nossos olhos, muitas vezes fechamos para não ver, para continuarmos na nossa pequenina, na nossa pequenez, na nossa ignorância. Considerava o Cristo a mais alta figura da humanidade, em se tratando do amor que iluminava as estradas escabrosas da vida material. Mas no que referia ao raciocínio, Tomé mantinha certas restrições. Tomé caminhou lado a lado com Jesus e não havia mudado uma vírgula, 1 milímetro. Continuava o mesmo e queria mais provas. Queria ver mais do que ele já havia visto. E nós fazemos a mesma coisa. Quando temos alguma questão a ser resolvida e toca fundo o nosso coração, muitas vezes a gente pergunta: mestre, onde estás? Amigos espirituais, mentores, onde estão? Estou me sentindo só. E eles estão bem ao nosso lado, nos amparando, nos guiando, nos segurando literalmente, né? E nós ainda estamos como Tomé, perguntando e questionando: onde, mestre? Sua alma se deixava empolgar pelas inúmeras decisões, quando a notícia fulgurante da ressurreição estalou em Jerusalém, por entre vivas manifestações de alegria. Maria de Magdala, Pedro, João, bem como os outros companheiros, tinham visto o Senhor, tinham escutado a palavra consoladora e divina, incerto de si mesmo, quase vencido na sua escassa fé, o discípulo procurou os amigos diletos, ansiando pela manifestação do Mestre adorado. Reunia a pequena comunidade, depois das preces habituais, e Jesus penetrou a sala humilde, com sereno sorriso, desejando paz e bom ânimo, como nos dias venturosos e risonhos da Galileia. Tomé, sentindo o coração bater-lhe, precipitado, ergueu os olhos. O Senhor, percebendo-lhe os pensamentos mais ocultos, aproximou-se do discípulo de fé vacilante
e o convidou a tocar-lhe as chagas, depois de pronunciar as palavras que as narrativas apostólicas registraram. Acrescentou bondosamente: Tomé, põe tua mão nas minhas chagas e não te esqueças de que é o sinal. Outro sinal que Jesus nos diz, né? O do sofrimento resignado, da fé viva. Então, a razão fria do apóstolo notou que um clarão novo invadia e penetrava a alma. Compreendeu, finalmente, que o martírio do coração que ama se reveste de misterioso poder, tocado pela humildade do mestre redivivo. Posternou-se e chorou. Quantas vezes, né, que nós em lágrimas não agradecemos a Jesus os benefícios recebidos depois de que nossa fé vacilante duvidou de que conseguiríamos alcançar determinado fato, determinado desafio a ser vencido. Quantas vezes não pedimos perdão a Deus, a Jesus, por termos duvidado? Nós somos muito Tomé ainda. Mesmo depois de tanto tempo, nós ainda somos Tomé. Ainda estamos precisando colocar a mão, tocar. Bem-aventurados aqueles que creem, tua fé te salvou. Jesus foi procurado pelo centurião para que ele fosse até o seu escravo que estava muito doente. E Jesus diz a ele: sim, onde está? E o centurião lhe diz: Senhor, eu também tenho muitos soldados sob o meu comando, e eu sei que tu és. Então não precisas ir até ele. Envia um dos seus para que o cure. E Jesus lhe diz: nem em Jerusalém eu vi tanta fé, porque esse centurião compreendeu que nós não precisamos tocar em Jesus para sermos curados. Nós precisamos ter fé na vida, fé em nós, em nossas atitudes, sermos criaturas melhores, para fazermos jus às benesses do alto, como explicou Jesus em todas essas lições aqui. Qual é o sinal? Estamos esperando um sinal. E Jesus nos fala aqui de vários sinais. A humildade, a abnegação, o trabalho, a fé, a caridade, são sinais que nós temos e que muitas vezes achamos que precisamos tocar antes de agir. E Jesus nos diz: haja, não julgue, principalmente a fé e as crenças do outro. Cada ser é um mundo à parte, nós somos individualidades. A mãe não é igual ao filho, um filho não é igual a outro filho, são espíritos independentes. Cada um de nós é um universo. Precisamos aprender a ver que cada um merece o respeito que o Pai tem por nós. O apreço que Jesus tem por nós, deveríamos ter por todos aqueles que caminham ao nosso lado, conhecidos ou não. Suas lágrimas eram de ventura e lhe proporcionavam ao espírito um júbilo
para cujo preço todos os tronos da terra eram miseráveis e pequeninos. Tudo aquilo que a gente quer de prova material, tudo aquilo que a gente acha que de material é mais importante para nós, uma hora cai por terra quando enxergamos a nossa pequenez. Quantos companheiros nossos, conhecidos nossos que já partiram e o material todo ficou aqui, todo ele. Ninguém levou absolutamente nada. O que vai fazer com que a gente possa perceber os sinais é a nossa humildade, a nossa fé, nossa perseverança no caminho do bem e no trabalho digno. Sua alma acabara de vencer uma grande batalha. O coração triunfara do cérebro. O sentimento lhe acrisolara a... Pois bem, nós temos razão e nós temos sentimento. E muitas vezes a gente acha que a razão é que é correta e que o sentimento não deve ser levado em conta. Mas nos esquecemos, né? Que é através dos bons sentimentos que nós vamos melhorando a nossa razão, modificando a nossa razão. E não vamos precisar, né? Quando nós estamos no nosso trabalho interior, na nossa busca do melhor, quando estamos realmente conectados com Jesus, não vamos precisar tocar suas feridas. Porque da mesma forma que ele fala para o centurião, homem de fé, nós também deveríamos ter esse mesmo comportamento. Mas nós queremos que Jesus venha até nós, por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade, e nos esquecemos que ele está ao nosso lado todos os instantes, na figura daquele que necessita, que ele coloca no nosso caminho para que a gente possa exercer o que a gente acha que já aprendeu. E muitas vezes nós negligenciamos, né? Deixamos de lado, porque a gente quer pegar Jesus. A gente quer apalpar suas feridas para dizer, mestre, creio em ti, creio nos seus feitos. Isso quando não renegamos, não é? Como vimos no nosso texto, que muitos de nós ainda renegam o mestre, quando deixamos de lado a prática do bem, do amor, da caridade. Caríssimos, que tenhamos a fé verdadeira, sem precisar tocar. Porque o que é a matéria? Nós precisamos tocar, precisamos ser tocados em espírito e verdade. Gratidão a todos por terem estado comigo. Vou pedir mais uma vez que compartilhem, que curtam o canal Servir e Amar. E que também passem para frente esses ensinos do nosso Mestre Jesus. Gratidão, caríssimos, gratidão. E vamos juntos rogar ao nosso Mestre Jesus e a Deus nosso Pai, que as suas bênçãos nos envolvam e envolvam a todo o planeta, a toda aquela criatura necessitada de amor, de luz e de paz. Gratidão. Fiquem na paz de Deus.